Olá, eu me chamo Rômulo Reisdorfer e vou apresentar para vocês hoje o artigo O Impacto da Alfabetização Financeira no Risco de Endividamento, um estudo com a geração Z. Observe-se na literatura que famílias mais educadas financeiramente acumulam mais recursos e evitam problemas como excesso de dívidas e a inadimplência. Também que a geração Z é menos instruída financeiramente do que os millennials. A OCDE ratificou essa informação, identificando que estes jovens são menos alfabetizados financeiramente, possuem uma atitude financeira menos frugal, além de obterem resultados piores no conhecimento financeiro e apresentarem comportamentos financeiros imprudentes. Dessa forma, é de extrema importância avaliar o risco de endividamento dessa parcela da população, tendo em vista que os jovens são a força motora futura da economia dos países. Os objetivos do presente artigo são avaliar o impacto da alfabetização financeira no risco de endividamento da geração Z no Brasil, além de identificar individualmente o impacto das três dimensões da alfabetização financeira e de fatores socioeconômicos sobre o risco de endividamento. No que tange o referencial teórico, este foi subdividido em dois grandes tópicos: alfabetização financeira e risco de endividamento. A alfabetização financeira pode ser compreendida como o conjunto de habilidades, técnicas e conhecimentos financeiros, além da aptidão e da confiança para utilizar tudo isso na prática. Esta pode ser subdividida em três grandes dimensões: atitude financeira, comportamento financeiro e conhecimento financeiro. A atitude e o comportamento estão mais relacionadas a práticas de gestão financeira do dia a dia, além de planejamento de longo prazo. Já o conhecimento financeiro está relacionado a questões mais teóricas de conhecimento. Risco de endividamento, neste observa-se que as dívidas causam efeitos financeiros, como restrição de crédito, e também na saúde dos indivíduos, como o aumento na incidência de insônia. Os dois estão relacionados, tendo em vista que baixos níveis de alfabetização financeira elevam o risco de endividamento. Quanto ao método, utilizou-se uma amostra de 577 respondentes de diferentes regiões brasileiras, utilizando o questionário do artigo Construction and Validation of a Perceived Financial Wellbeing Scale, publicado no International Journal of Bank Marketing. Quanto ao método, utilizou-se análise fatorial e regressão linear múltipla. Nas questões, utilizou-se uma escala tipo Likert, que vai de 1 a 5. Quanto à atitude financeira, vai de discordo totalmente a concordo totalmente. Na questão comportamento e risco de endividamento, vai de nunca a sempre. O conhecimento financeiro foi mapeado por meio das questões Big Three e o perfil também foi mapeado. No que tange às estatísticas descritivas, observou-se uma idade média dos respondentes de 22,3 anos e maior parte desta amostra sendo constituída por mulheres, solteiros, brancos, com ensino médio concluído, sem dependentes e que possuem cartão de crédito. A renda familiar destes respondentes vai, em média, até R$ 4.400, que possuem moradia própria ou alugado e são, em sua maioria, assalariados ou autônomos. Quanto às três dimensões e ao risco de endividamento, observe-se que, quanto ao comportamento financeiro, os respondentes tendem a não guardar dinheiro. Apesar disso, quanto à sua atitude, eles não gastam de forma irresponsável. Quando falamos do conhecimento, este foi considerado baixo, tendo vista que apenas metade das respostas foram respondidas de forma correta. Quanto ao risco do endividamento, os respondentes não tendem ao endividamento. Quanto à análise fatorial do comportamento financeiro, mapeou-se um fator. O risco de endividamento e a atitude financeira obtiveram-se dois fatores. O conhecimento financeiro foi construído utilizando uma média simples, e a alfabetização financeira, para a construção desta, padronizaram-se os demais fatores para que estes estejam num raio de 0 a 1, e sobre estes foi realizada uma média simples, somando o conhecimento, a atitude e o comportamento, dividindo-se por 3. Quanto à regressão linear múltipla, utilizou-se a variável dependente risco de endividamento e foram rodados dois modelos. Um que tange a alfabetização financeira como um todo, e o segundo com as dimensões da alfabetização financeira de forma individual. Construíram-se dummies, onde colocou-se o sexo masculino, fato do indivíduo ser solteiro, branco, ter cursado até o ensino fundamental, possuir moradia própria, estar dentro da classe A, B ou C, gastar mais do que ganha e ser assalariado. No que tange os resultados obtidos no presente estudo,
Quando consolidamos a alfabetização financeira, observamos que este é o principal fator de impacto na redução do risco do endividamento. Junto deste, observamos também que o fato do indivíduo possuir moradia própria e renda familiar, estando classificada como classe A, B ou C, também sendo fatores que reduzem o risco do endividamento. Agora, por outro lado, o fato do indivíduo gastar mais do que ele ganha e ter concluído apenas até o ensino fundamental são fatores de risco, elevando o risco do endividamento. Os demais fatores não apresentaram significância estatística. Quando segregamos as três dimensões da alfabetização financeira no segundo modelo, observamos que a atitude financeira e o comportamento financeiro apresentam o maior impacto na redução do risco do endividamento, um impacto superior ao conhecimento financeiro, que também reduz o risco do endividamento. Os demais fatores permanecem inalterados, tipo de moradia, moradia própria e pertencer à classe A, B ou C, também reduzindo o risco do endividamento, enquanto o fato do indivíduo gastar mais do que ele ganha e ter concluído até o ensino fundamental serem fatores de risco para o aumento do risco do endividamento. E nos dois, observa-se que os demais fatores não apresentam significância estatística. Quanto aos pressupostos, ambos modelos atendem a todos os pressupostos clássicos, apresentando normalidade na distribuição dos resíduos, ausência de multicoliniaridade, ausência de autocorrelação e são homocedásticos. Dessa forma, observa-se que a alfabetização financeira exerce um forte impacto na redução do risco de endividamento da geração Z. As atitudes e o comportamento financeiro são mais relevantes do que o conhecimento para a redução do risco do endividamento da geração Z. A renda, o tipo de moradia e a escolaridade também impactaram o risco. Com base no presente estudo, sugere-se que, para reduzir o risco de endividamento, realizem-se ações voltadas para a geração Z que abarquem todas as dimensões da alfabetização financeira, não se restringindo ao conhecimento. Recomenda-se, então, direcionar estas ações principalmente para indivíduos que tenham baixa renda, baixa escolaridade e não possuam casa própria. Como o presente estudo se trata de uma pesquisa survey, os respondentes podem não fornecer respostas precisas, honestas ou optar por alternativas mais socialmente aceitas, além de não permitir extrapolar o resultado para toda a população, constituindo-se como uma limitação. Sugere-se para estudos futuros a condução de pesquisas com diferentes gerações para fins de comparação. Agradeço a todos por acompanharem e tenham um ótimo evento.